Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos nos assentar. Queremos acolher também quem nos acompanha em casa. Bom dia! Quero me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Sou o Padre Mário Sartori, pároco e reitor do Santuário São José, em Alto Piquiri, noroeste do Paraná, diocese de Umuarama. E é uma alegria estar aqui mais uma vez na Canção Nova e hoje com essa missão tão honrosa de falar de São José. E quero acolher também, eu sei que tantos de vocês me acompanham também todos os dias no YouTube, lá no meu canal, Padre Mário Sartori, com a homilia diária. Alguém trouxe aí o... Quem trouxe? Deixa eu ver. Aqui, ó, o meu já está pronto aqui, eu vou usar o meu Verde Palmeiras 1, São Paulo 0. Tem 3 ali, pode aplaudir. Obrigado. Isso. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Mateus 1, 18. Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vou ler na tradução da minha Bíblia da tradução da CNBB, às vezes a sua é diferente. Ave Maria, Jerusalém, as palavras vão se somar, se completar. Mateus 1, 18. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas enquanto pensava sobre isso, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu Maria como esposa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho tem 3 elogios a São José: justo, esposo e pai. E São José nesse evangelho nos ensina 3 coisas que uma pessoa justa, que uma pessoa que quer viver em Deus tem que aprender a fazer na vida. Mas antes disso tudo, São José é um exemplo para nós de uma vitória sobre algo que todos nós experimentamos na vida, um sentimento difícil, é uma experiência muito humana, todo mundo já passou, talvez esteja passando, ou mais para frente vai passar de novo. A experiência do medo. A experiência do quê? Experiência do medo. Todo mundo já sentiu medo na vida. Quando a gente pensa nos nossos medos, a gente pode entender algumas coisas. Muitas pessoas têm medo porque experimentaram algo muito ruim, têm medo de experimentar de novo. É aquilo que a gente pode chamar de trauma. Ficou um trauma, não é isso? Ficou um gatilho, enfim. Experiências muito negativas, que atrapalham o nosso hoje, que bloqueiam o nosso amanhã, porque você entra naquele sentimento: já vi esse filme antes, não é isso? Já vi esse filme antes, já sei no que vai dar. E às vezes até alguém tenta te convencer: mas não é assim, dessa vez vai ser diferente, dá uma chance, né? Tem que ter fé, não pode... Não, nem toca nesse assunto, eu não gosto de andar de avião. Porque você já andou? Já! E caiu? Não! Então vamos de avião, que é 10 vezes mais rápido que o busão. Não, mas uma vez eu fui andar, começou a tremer, só de lembrar. Ixi, não. Então não vou. Quem quer ir para a Terra Santa um dia? Profetiza, fala: eu vou. Fala para quem vai estar do seu lado: só vai de avião.
De ônibus não vai, só você resolve isso aí. Uma vez eu falei isso com uma pessoa, ela falou assim, então eu vou pedir para Deus me dar o dom do Padre Pio, de bilocar, tá em 2 lugares ao mesmo tempo, porque num avião eu não entro. Medo, diga comigo, medo. Convido você a fechar os seus olhos, se você aguentar ficar acordado ainda. Se for para dormir, fica de olho aberto. Nós vamos rezar um pouquinho. Coloque a mão no seu coração e pense, quais os medos hoje têm bloqueado a sua vida, impedido você de prosperar, progredir? Medos que têm impedido você de iniciar algo bom, medos que têm impedido você de recomeçar algo, e esse medo está no seu passado, porque você tem esse sentimento de já vi esse filme antes, tenho medo de acontecer de novo. Vai entregando agora para Deus. Senhor Jesus, hoje, pela intercessão de São José e com a intercessão de São José, vitorioso sobre o medo, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida, que me seja possível vencer o medo, o trauma. Vai apresentando agora. Você que tem feito terapia, você que tem procurado médico, tomado remédio, e você sabe, isso na minha vida começou aquele dia, naquela história, naquela vez, na minha infância, na minha adolescência, com aquela palavra, com aquela frustração, e você reconhece que hoje isso te impede na vida, você precisa da cura do medo. Você que se identifica com isso, não é para todos, mas é para quem é. Você que se identifica com isso, ergue bem alto a sua mão direita, eu quero rezar junto com você. São José, esses que ergueram a mão agora, passa curando, libertando, restaurando. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na vida desses irmãos que reconhecem medos do passado, assombrando o hoje e impedindo o amanhã. Valei-nos, São José, dai-nos vitória sobre o medo, a cura de mágoas, de ressentimentos. São José, muitas pessoas aqui que dizem eu perdoei, mas não perdoaram. Ficou dentro do coração uma mágoa, ficou dentro do coração um azedo, um amargo que impede, que rouba o hoje, que impede o amanhã. Vai dizendo agora, glorioso São José, com a tua intercessão eu renuncio o medo. Repita isso comigo, glorioso São José, com a tua intercessão eu renuncio o medo, a mágoa, o ressentimento. Glorioso São José, passa na frente, abre portas para mim. São José, dai-me coragem de entrar na porta que está aberta. Filha, a porta já está aberta. Filho, já tem porta aberta para você. São José, dai-me coragem de atravessar a porta aberta. Vai comigo, São José, guarda-me do mal. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Amém? Mas existe um outro medo. O medo das coisas boas. O medo de Deus. Satanás entrou no mundo vencendo nosso primeiro pai, Adão, e a nossa primeira mãe Eva, Adão e Eva, e todos nós somos filhos de um Adão e de uma Eva. Ó que dica boa, você nunca mais fala palavrão na vida, hein? Quando você ficar muito bravo, se te acontecer assim do sangue subir, você fala assim, filho de uma Eva, porque é verdade, é um filho de um Adão mesmo, é verdade. Fala para quem está do seu lado assim, filho da Eva, filho do Adão. Todos nós somos, gente. E a igreja nos relembra isso toda vigília pascal. Nós somos filho do Adão e da Eva. E como é que Satanás enganou o nosso papai Adão, nossa mamãe Eva, aquela maluca lá, que devia estar com um pino a menos aquele dia, Eva? Não é possível. A Eva louca, o Adão bundão, né? A mulher é doida, conversa com cobra, quer comer fruta para ficar inteligente. Eu nunca vi maçã produzir neurônio. O marido não contém, o marido não ressignifica, o marido não norteia. Fala, amor, cobra não fala, meu anjo. Ele simplesmente cede a Eva. Ah, a mulher que o Senhor deu, Deus mandou comer, eu comi. Quer dizer que é a Eva que manda, Adão? Tá vendo, amigo? É desde sempre, não é só na sua casa. Você viu só? E tem mais ainda, tem mais ainda. Tem homem dando glória muito rápido. Calma. E daqui eu vejo uns que só fazem assim, ó. Ele nem se mexe de medo. Mas eu fico com a impressão, gente, que Adão pensou assim: entre a cruz e a espada, é melhor arrumar confusão com Deus do que confusão com a Eva. Será que foi isso que aconteceu? Gente, Adão sentiu mais medo da Eva do que do Adão? É uma hipótese que às vezes me passa na cabeça. Adão, eu não falei para não comer? Mas ela mandou. Dona Eva, ergue a mão, só as Eva.
Só as mulheres. Fala, glorioso São José, que me seja possível ser menos brava, menos onça. Às vezes sem perceber, meu marido tem mais medo de mim do que do capeta. Mas vamos em frente agora, já curou, já libertou. Agora só os Adão, ergue a mão comigo os homens. Fala, São José, que me seja possível ajudar a minha esposa, dar norte à minha casa, ter mais medo de Deus do que da minha mulher. Amém, Adão? Salva de palmas, gente. Deus é muito bom. Quanta cura, né? Maravilhoso. Satanás colocou em Adão e Eva um sentimento, medo de Deus. Porque Satanás é o pai do exagero. Ele exagerou a coisa. O que Deus falou para Adão e Eva? Falou, Adão, Eva, tá vendo tudo isso aqui, filho? Jabuticaba, melancia, tudo. Vou nessa linha porque o povo fala que foi uma maçã. Não sei de onde tiraram que era uma maçã. Não está na Bíblia que é maçã, mas tá lá. Tá vendo aqui, ó? Abacaxi, mexerica, amora, banana, morango, kiwi, laranja. É tudo de vocês, se esbalda. Tá vendo aquilo ali? Aquela ali não, tá, Adão? Essa eu queria que você nem relasse. Por quê? Não é porque não. Não vai fazer bem, eu sou Deus, eu quero ter algo só. Não é. Beleza. Passa um pouquinho e vem o diabo. E o diabo, ele é o pai do exagero. O que o diabo fala com Eva? Oi, amiga. Oi. Aí não sei se eu vou falar. É verdade que Deus não deixa vocês comer nada do que tem aqui. Percebe como o diabo é? Ele exagera a dificuldade, ele exagera o fantasma, ele exagera a dor, ele exagera o quão pesada é a minha cruz. E foi aqui que o maligno começou a entrar e colocou em Eva um sentimento de medo de Deus. Deus não é bom como eu achei que ele fosse bom. E um sentimento de medo de estar desperdiçando a vida. Não, menina, é que Deus sabe que se vocês comerem dessa aqui que ele falou para não comer, sereis como deuses. E aí Eva pensou, malandrinho, Deus danado, tem algo lá fora melhor, e eu vou passar a vida sem ir, sem provar, sem fazer, e eu fico aqui igual uma escrava velha, do serviço para casa, da casa para a igreja, quando eu poderia estar lá fora como uma deusa. Você, e ela foi, I believe I can fly. Isso é muito próprio da adolescência às vezes, não é? Um sentimento de que lá fora, longe do meu pai, da minha mãe, longe da lá fora, eu nem sei o que tem lá fora, mas lá fora tem algo que eu não posso perder. É aquela sofreguidão juvenil, né? Ô pai, mãe, posso ir na casa do fulano? Mas hoje, filho, terça-feira, o que vocês vão fazer? Não, é que vai ter show do não sei o que, do Zé das Couve, de uma dupla nova. Tá chovendo, vai na garupa da moto, amanhã cedo tem prova, plena terça-feira. O jovem, o adolescente, essa imaturidade, né, essa parte imatura do ser humano, ele tem um sentimento de que ele vai morrer se ele não fizer agora e dessa vez. Não é assim? É igual teu marido. Você chama ele para vir na missa, para vir na canção nova. Mas aí um amigo já tinha convidado ele para ir pescar. Pescar. Não, porque abriu a temporada da pesca lá, amor. Aí o padre Nilson chamou, fica chato dizer não. Os homens assim, né? Eles dizem não para a mulher, para Deus, para Jesus, para o Papa, para os amigos, eles não sabem dizer não, né? Aí você fala, amor, mas é uma vez no ano, na vida, que vem o padre lá do livro, lá dos States of America. Como é que não vai? Outro dia você pesca. Não, mas ele tem um sentimento de que se ele não for lá pescar nesse final de semana, às vezes você fala, amigo, o rio não vai sair de lá. O padre of America go back to America, mas o rio continua ali. Próxima vez a mulher fala assim, amor, o rio não vai sair de lá, o peixe não vai sair de lá. Aliás, nem quando você vai pescar o peixe sai. Você não pega nada. Estou errado, mulherada? Satanás colocou um medo de Deus. Deus é mau, tem algo melhor lá fora.
Será que eu não estou desperdiçando a minha vida aqui? E no final dessa pregação eu quero rezar com você esse sentimento de nostalgia, de frustração. São José foi um homem muito bem resolvido. Depois que ele disse sim a Deus, ele disse sim a Deus. O problema de muitos de nós é que a gente diz sim a Deus e vai andando no sim, amém? Sim ou não? Mas a gente vai assim, ó. Podia estar no trio elétrico nesse carnaval, né? Mas tem que servir a Deus, né? Você diz sim, mas você fica nostálgico e iludido. Seja como for, o medo de estar perdendo algo lá fora, a desconfiança de Deus, como se Deus fosse mal, como se Deus não me percebesse. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e nós vamos rezar esse medo. São José, homem bem resolvido. São José, homem alegre. Nós oramos agora juntos e em comunhão com todos que agora têm um sentimento de desconfiança em relação a Deus. Um sentimento, uma pergunta que machuca, uma pergunta que é perigosa. Será que vale a pena ser de Deus? Será que vale a pena andar nesse caminho? Glorioso São José, homem justo, resolvido, passa no meio de nós, desatando esse nó, libertando-nos dessa ferida, dessa cilada, dessa mentira infernal de que Deus não é bom, de que tem algo melhor sem Deus, de que tem algo da vida que eu deveria provar e ainda não provei. São José, todo espírito de mentira, confusão, ilusão, sedução. São José, terror dos demônios, e o demônio é o pai da mentira. São José, terror dos demônios, exorciza-nos, liberta-nos. Ergue a sua mão e pensa na sua casa agora. Vai pedindo essa graça por filhos, por netos. Vai pedindo essa graça sobre o teu esposo, sobre a tua esposa. Todo espírito de mentira, confusão, rebeldia, ilusão contra Deus, caia por terra agora em nome de Jesus, pela intercessão do glorioso São José. Em meu favor, em favor da minha casa eu peço, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida, amém? E agora, um terceiro tipo de medo. Medo das coisas boas, porque você é vivido o suficiente para saber que as coisas boas têm risco, têm perigo. Nós estamos na canção nova. Isso aqui é algo bom ou não? O que você acha? Ótimo? Vamos melhorar então. Isso aqui é algo ruim, bom ou ótimo? Quem está feliz está aqui. Ergue a mão. Agora fica com essa mão assim. Faz assim com o dedo. Assim, assim. Fala pix, 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 pix. Pergunta para quem já fez o pix da canção nova? O povo é engraçado. Filhão, vem cá com o padre. O reino de Deus não tem preço, mas ele custa. Ontem, olha só, o que eu tirei de foto, eu tô com uma dor aqui, ó. Eu fiquei 1h30 tirando foto. E mais da metade de vocês eu ouvi assim: ai, padre, como São José é bom. Meu sonho era ir lá em Alto Piquiri, no Santuário de São José. Nunca deu certo. O senhor veio aqui. Ai, que lindo, padre. E para todos, Deus é testemunha. Eu falei, louvado seja Deus. Falei, agora, enquanto tirar uma foto, né? Falei, já que você não vai em Alto Piquiri, vai economizar avião, ônibus e hotel, faz um pix para a canção nova que me trouxe aqui. Não, às vezes a gente ajuda. Às vezes, você que está todo feliz porque vai tirar uma foto com o padre Mário, você ia gastar quanto atrás dessa foto lá em Alto Piquiri? Faz a conta aí. Você ia pegar um carro, ia chegar no aeroporto, pagar não sei o quê, pegar um avião, não sei o quê, não sei o quê. Você ia gastar uns 2.000? 3.000? Eu ouvi mais? Então você tem que pegar no mínimo 10 a 20% do que você ia gastar lá e fazer um pix aqui. Oxi! Oxi! Aí tem que explicar essas coisas, eu fico assim, admirado. Vamos lá de novo, a canção nova é algo ruim, é algo bom ou algo ótimo? Mas quanto medo o Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, que está lá no céu, nos vendo, intercedendo agora, quanto medo ele não enfrentou para fazer isso? A gente sente medo de fazer coisa boa, a gente sabe que é de Deus, sabe que é dever nosso, sabe que é missão nossa, sabe que vai fazer bem para tantas pessoas, mas a gente sente medo, porque as coisas boas também têm risco, também tem perigo, sim ou não? E se o cheque voltar? E se eu comprar e o povo não ajudar e o meu nome ficar sujo? E se eu for lá e ela bater a porta na minha cara? E se eu for pedir perdão e ele não quiser me perdoar? O que vão dizer de mim? A gente não sofre esse tipo de medo? Medo do outro, medo da opinião?
Quantas vezes você já ensinou algo certo dentro da sua casa? A sua filha às vezes te contraria, ela sabe o que é certo, mas ela tem medo. O que ela fala? Tem medo das amigas, né? Ai mãe, eu sei, mas é que a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gia, a Lu, a Meia, a Fia, a Cá falou assim que tipo, nada a ver. Ela sabe que a mãe dela está certa, mas a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gia, a Lu, a Feira, a Meia, a Cá, ela tem medo. E às vezes não faz o bem, porque a gente tem medo de que no passo do bem falte chão. Todo mundo já viveu essa experiência, sim ou não? Põe a mão no seu coração. Nós vamos rezar por esse medo. Muitos de nós aqui estamos diante de algo muito bom, que a gente sabe que é a vontade de Deus, mas a gente sente medo. Medo de marcar o casamento na igreja, mesmo não tendo dinheiro. Medo. São José, nós oramos agora e pedimos a cura do medo que temos do bem, da verdade, do medo que temos da vocação, da santidade, do chamado, do medo que sentimos, São José, do serviço a Deus, do medo que temos de participar da obra de Deus, do reino de Deus. Vai curando agora, São José. Passa agora, alcança-nos essa graça, São José. Por tudo quanto amastes, sofrestes, vos doastes por Jesus e o seu reino, para que a cruz e a vida de Jesus não fiquem sem fruto em nós. Libertai-nos do medo que tem atrapalhado o reino de Jesus de crescer na minha vida, em mim, através de mim. Passa agora, São José. Você que se sente uma pessoa vacilante diante do bem, você carrega uma timidez, você carrega um sentimento de incapacidade muito grande, você nunca se sente à altura do bem que te convida em tantas áreas da sua vida. Ergue a sua mão para o céu, invoca São José agora e diz: São José, eu não quero mais desperdiçar as ocasiões do bem. São José, eu não quero mais dizer não à vida, não a Deus, não à igreja, não às coisas. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida, a vitória sobre o medo. Amém? Amém. São José precisou dessa vitória, a vitória sobre o medo. Por quê? Porque Deus tinha para ele um lugar, uma missão. Todo ser humano tem um lugar, tem uma missão na vida, amém? São José foi chamado a participar de um mistério muito grande. Na sua Bíblia aí, ó, no evangelho que nós ouvimos, São Mateus vai citar Isaías no versículo 23. Isso aqui é lá do profeta Isaías, 700 anos antes. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus está conosco. Gente, isso aqui era a fé e a esperança do povo de Deus. Isso aqui era a espera de São José. São José, meus amados, esperava por isso mais que tudo na vida. São José, sendo um homem justo, um homem religioso, um bom judeu, São José não via a hora disso acontecer. São José, como todo bom judeu, se perguntava que horas que essa virgem, essa moça, fica grávida sem ajuda de homem, para que nasça o Cristo, o Messias de Deus. São José nem por um segundo desconfiou de Maria, quando ela volta da casa de Isabel, barrigudinha, pezinho inchado na Havaiana, 3 meses, já São José bateu o olho e falou: Maria, você está grávida? Ela falou: mas grávida? Como grávida? De mim que não é. E Maria falou: José, benê, eu vi um anjo. Eu achei até que estava doida. O anjo foi tão bonzinho que deixou um spoiler. Falou: tua prima Isabel, 60ª, está grávida. E eu fui lá só para ver. E quando eu vi a Isabel grávida, eu falei: eu não sou doida, eu vi o anjo mesmo, eu também estou. E aí, José, eu falei: eis-me aqui, serva do Senhor. Ele falou: Maria do céu, amor do céu, você é a jovem filha de Sião, a jovem virgem de Sião. Você é a mulher que o Isaías falou, amor do céu. Você é a mulher do Gênesis. Você é a inimiga da serpente. Você vai pisar a cabeça da serpente. E o misericórdia. E aí José ficou quieto, amuado, distante. Demorava para responder no zap. E Maria começou a falar: Zé, o que está acontecendo? Ele começou a falar assim: bem, acho que Deus acertou em escolher você, mas deve ser outro marido então, porque eu não dou conta disso. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. O que Deus viu em mim, Maria? Eu não estou à altura desse bem.
E José foi ficando amuado, Nossa Senhora conversando, falando, explicando. E nem Nossa Senhora convenceu São José. São José, Maria teve que se tornar a primeira intercessora de São José. Com certeza Maria para o quarto. Colocava o joelho no chão e falava: Deus Todo-Poderoso, manda o anjo que você mandou aqui, manda lá. O Zé está estranho, quieto. Eu estou vendo qualquer hora eu vou acordar e ele vai ter sumido. E José foi pensando e decidiu: eu vou embora. Eu não estou à altura disso. Não sou eu o homem capaz de prover, proteger, iluminar a casa da jovem filha de Sião, a mulher do Gênesis. Não sou eu o homem capaz de talhar, esculpir humanamente um filho de Deus. E José quis ir embora em segredo, porque indo embora em segredo, a barriga de Maria cresce, e todo mundo diz: Ê Zé, nunca me enganou, vivia na barra da saia do padre, fez e agora fugiu. E ele entraria para a história como um sem vergonha. Mas pelo menos então Maria não seria apedrejada como adúltera, porque adúltera ela não era. São José nem por um segundo desconfiou de Nossa Senhora, mas ele teve medo da missão. E aí o anjo vem e fala com ele. E nesse texto a gente tem o sim, a gente tem o eis-me aqui do glorioso São José também. Ele precisa participar. É ele quem vai dar o título. Jesus só é filho de Davi porque o seu pai foi chamado pelo anjo. José filho de Davi. Só que José precisou vencer o medo de entrar nesse jogo, de fazer parte desse chamado. José, você foi chamado para mais do que dar like, joinha, botar um comentário no YouTube. Não, filho, eu quero você jogando junto. Vem, vamos. E aí São José, nesse texto, recebe 3 elogios. José, ele é justo. Primeiro grande elogio, justo. E mesmo os justos sentem medo. Mesmo os justos precisam de oração. Mas tem uma coisa, meus irmãos, que nos torna injustos, e que às vezes não são os pecados cabeludos, que deixam até o capeta com a bochecha vermelha. Não. Às vezes o que está me colocando em estado de injustiça é o meu medo. Não é cachaça, não é droga, não é sexualidade desregrada. Talvez essas coisas nunca nem te atraíram muito. Mas é o medo. Medo. Muitas pessoas não participam da obra da salvação de si e dos outros porque estão no vício, amém? Outras porque estão na bandidagem, amém? Você nem viciado nem bandido é, mas você também não está participando da obra da salvação. Por quê? Porque você tem medo. Pega no queixo de quem está do seu lado e fala assim: do que adianta ser bonzinho do jeito que você é, se você é frouxo do tanto que você é? Hein? Eu pego no queixo da senhora, ninguém pegou? Me diga, o que adianta a senhora ser boazinha do jeito que a senhora é, se a senhora é frouxa do jeito que a senhora é? Bate no peito e fala: ainda bem que eu vim. Nossa, ainda bem que eu vim. E José é chamado a ser esposo, justo. O justo sente medo, e o medo pode jogar toda a sua justiça fora. Do que adianta um justo medroso? Verdade ou não é? Do que adianta um justo preguiçoso? Verdade ou não é? Talvez essa é a realidade lá da sua paróquia, da sua comunidade. O povo que serve a Deus lá, você olha e fala: nossa, que português errado, nossa, que jeito esquisito, nossa, que não sei o quê. Então, mas você que é uma gracinha, não tem tempo, não tem coragem, foi fazer outra pós-graduação que não vai usar, a sua casa tem que estar um brinco, o seu glúteo tem que estar durinho, o teu peito tem que estar definido. Pergunta para quem dá sua, o que adianta ser esse amor de pessoa que você é se você não está disponível a nada? Complicado, né, velho? E aí, meu filho, Deus tem tanto desejo de salvar que quem não tem cão, caça com gato. Lá na sua paróquia é um ninho de gato. Por quê? Porque o bulldogão aí não pode. Por quê? Porque a pitbullzona aí não está disponível ao reino. José, eu preciso de alguém disponível. Você é justo, José. E todo aquele que é justo vai encontrar um abacaxi para descascar. Sabia disso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que Deus tem investido tanto em você? Vem comigo. O Espírito Santo tem investido e insistido em você para quê? Você está achando que isso aqui é o quê? É um spa gospel?
O que você acha que é a sua vida espiritual? Aí Deus te deu um dom maravilhoso chamado piedade. Você reparou que você gosta das coisas de Deus? Você tem umas cunhadas que não gosta, não é? Você tem uns amigos de trabalho que é o cão. Fala padre, igreja, é uma mistura de raiva com sono. Você podia simplesmente ter ido na missa lá na sua paróquia. Onde você está hoje? Quem está nos acompanhando em casa, tanto canal de TV e de YouTube, para você assistir onde você está. Por que é que Deus te deu o dom da piedade e da fé? Para você ficar fofucho na vida? Não, bebezão. Deus vai te dar um abacaxi para descascar. E tá certinho, dá para você e não para tua cunhada, que nem levantou ainda, ou se levantou, está em cima de uma mountain bike com mais 70 mulheres pedalando, indo para não sei aonde para fazer fotinha. Aí a senhora está na canção nova, a senhora reza, faz diário espiritual do Padre Mário, acompanha Frei Gilson, não perde canção nova. Mas na hora que Deus te pede um pouquinho, ai, tudo eu tenho medo. José, eu investi em você, capacitei você, para você me dizer não, vença o seu medo. Meu querido, minha querida, às vezes por mais que doa, por mais que incomode, nós somos a resposta de algumas perguntas. Nós somos a bola da vez. Entendi isso, sim ou não, pelo amor de Deus? Fala que sim, pelo menos para eu ficar mais aliviado. Fala sim. Fala na verdade não. Mas só para te agradar, padre. Sim. O medo rouba o fruto da justiça. E José, eu tenho uma missão para você. Você vai ser esposo. Maria precisa de um esposo. Tanto é que na sequência da leitura aí, quem está com a Bíblia, coloque os olhos nessa página. Você vai ver ali Mateus 2. Por mais 3 vezes o anjo do Senhor vai falar com José, não com Maria. Gente, Maria dormia igual uma princesa, igual uma rainha. Por quê? Bem casada. As pessoas olhavam para Nossa Senhora e falavam assim: nossa menina, não parece que você tem essa idade. Nossa Senhora falava: é que eu tomo maridol. Maridotril. Mulher que é bem casada esconde a idade. Por 3 vezes a Sagrada Família vai precisar de uma intervenção do céu para não morrer. De uma intervenção do céu para o sonho de Deus não dar em nada. Precisa do céu intervir, amém? E foi através de Maria? Não, Nossa Senhora dormia como uma rainha. O céu veio através de José, o esposo. Esse lugar é muito do homem. Liderar, proteger, perceber, pôr um ponto final e virar uma página. E eis que do nada, São José senta na cama, só cutuca e fala assim: amor, acorda, acorda. O que foi? Pega o carregador do celular, as fraldas, pega as coisinhas dele, é de carregar na mão, vambora. Ai, Zé, o que foi? Amor, vem. E ela ia. Eu quero rezar com os homens casados. Quem é homem casado, erga sua mão direita. São José, olhai os homens casados que estão aqui, que precisam liderar, proteger, nortear a família. São José, olhai os homens que estão aqui, que diante de tantas palavras e reticências, são chamados a pôr um ponto final, virar uma página e dar um novo tempo, um novo destino para a sua mulher, para os seus filhos, para o seu lar. São José, capacitai esses homens agora para cumprirem esse papel de trazer paz e direção às suas casas. Você, homem, que às vezes se sente muito intimidado diante da sua missão, muito incapaz, você que terceiriza tudo, vai lá, amor, fala com ele. Você é mãe, você sabe falar, você entrega tudo para sua esposa, você está sobrecarregando a tua mulher. Vai pedindo a São José essa cura. Esse lugar na tua casa é teu. Deus quer falar através de você. Deus, homem, quer te dar também a você, não só a sua esposa, também a você a graça de ouvir, discernir, perceber as coisas. Homens, rezemos juntos. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Amém? São José foi esposo, proveu, protegeu, norteou. São José trouxe consolo, alegria e paz. Gente, vamos imaginar que, por um lado, humanamente falando, que coisa mais trágica foi a noite do Natal. Que coisa mais frustrante. O enxovalzinho de Jesus todo feito. Os gorrinhos. Nossa Senhora com Santana, a vovó de Jesus ali.
bordou tudo, as roupinhas de Jesus, sapatinho verde, assim, a minha branquinha, assim, uma coisa mais linda. Está lá em Padre Mário, capítulo 2, de 12 a 15, essa parte aí. São José, carpinteiro, tinha feito aqueles bercinhos abauladinhos, né, que você faz assim com o pé, à noite. Não precisa nem sair da cama, só Jesus ia dormir de novo. Aí vem um maluco, inventa um recenseamento em pleno inverno, sobe no lombo do camelo, o bicho só balança. Jesus nasce entre boi e vaca, numa estrebaria. E José não deixou Maria sozinha para ir beber, para ficar olhando TikTok, porque ele não aguenta a pressão. Ah, pai, meu marido é assim, ele é um amor, mas não pode levar problema para ele que ele não sabe lidar. Não, tem que saber lidar. Uma vez eu tive a graça de fazer, antes da ordenação sacerdotal, aquele retiro de 30 dias. O exercício de Santo Inácio, a gente sempre fazia o de 8, aí antes da ordenação, nós já a gente faz o de 30. Então, o exercício de 30 dias, são 30 dias de silêncio. E para cada dia tem 4, 5 momentos de oração, né? Você só tem ali o norte do que você tem que fazer, e você vai rezando. E aí a graça que Santo Inácio, né, que Deus através de Santo Inácio nos dá, é a graça da contemplação. De você rezar um texto, aprender com ele e, se possível, você contemplar aquilo, né? Você meio que entrar no negócio. 30 vezes 4, 120 momentos de oração. Cada momento de oração tem que durar 1 hora, então eu rezei 120 horas. Eu tive 120 oportunidades de contemplar, assim, se fosse a graça, né? De meio que sair assim, dar uma navegada, entendeu? Top, velho. Eu tive uma contemplação só de uns 3 minutos. E a minha contemplação foi na noite do Natal. Essa oração me pegou. E eu de verdade contemplei. Deus me deu a graça de verdade de estar na manjedoura. E sabe qual foi a minha contemplação da manjedoura? Não foi o menino Jesus, não foi a Virgem Maria. Eu via, no meu espírito eu via. Nessa imagem mental que a gente tem, mas você sente que você está lá, né? Eu via na minha contemplação, do meu lado aqui, é como se eu tivesse ajoelhado, vendo a manjedoura, Maria, e eu via aqui São José. E esse São José tinha uma vassoura, igual desse filme antigo, né, que amarrava todos os galhos numa madeira, né, e dava aquele nó. E eu via, e eu escutava o barulho de vassoura. E eu sentia o ar da túnica de São José passando. E aí eu escutava barulho de coisa arrastando, madeira pesada, sendo... Aí eu fui partilhar com o padre que me orientava no retiro isso. Eu fiquei muito, muito emocionado. E a gente discerniu isso. O papel de São José. O que São José fez na noite do Natal? Por Maria e Jesus. Ele trouxe ordem e paz. Maria é mulher. O coraçãozinho dela está despedaçado. Está feliz porque nasceu, mas está despedaçado. Olha a situação. E o homem, José, traz paz e ordem para o momento mais difícil da vida de uma mulher. Ele ordena e pacifica aquilo, ele varre, ele puxa o peso, já está difícil para ela, não precisa ser mais difícil do que já é. Ele limpa, ele pega, ele chacoalha o menino, descansa amor, eu troco a fraldinha. Gente, imagina se São José trocando a fraldinha de Jesus, pegando as pernocas de Jesus para cima assim, né? Segura os 2 tornozelinhos, assim. Cadê o meninão do pai? Foi a única contemplação que eu tive. São José trazendo ordem e paz, facilitando aquilo que já é difícil, para que não fique mais difícil ainda. Homem, ergue a mão comigo. Só os homens, agora todos os homens. Quem vai casar, quem vai ser padre, quem já está casado, quem já é vô, só os homens. Diga comigo, São José. Ai, que lindo. Fala de novo, São José. São José. Isso. Ajudai-me a facilitar a paz e a ordem para os meus lá em casa. Amém. Salve de palmas para os homens. Coisa linda, os homens. Deixa eu acelerar que me deram uma plaquinha de 5 minutos. Não estou acreditando num negócio desse. Jesus amado. Ele é justo e se não vence o medo, perde a justiça. Ele é esposo, ele é chamado a ser... O outro elogio que ele recebe da boca do anjo.
Você dará o nome a ele, você será pai dele. São José dá um nome. Sobretudo para os judeus, nome é sinal de missão. Você dá um nome para que o nome influencie mesmo o que a pessoa vai viver. Jesus, Yeshua, enfim, significa Deus salva. É José quem vai esculpir naquele ser humaninho, naquele adolescente, naquele jovem rapaz, essa têmpera, essa perspectiva de que Deus salva através de mim. São José moldou a humanidade de Jesus pela convivência, pelo trabalho, pela capacidade de contar as histórias. Gente, quando a gente vê Jesus no Evangelho, muito do que a gente está vendo ali é eco do pai e da mãe. A fruta não cai muito longe do pé. Por exemplo, quando Jesus fala assim: não vos preocupeis com o que vocês vão comer, beber ou vestir amanhã. Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de vós. Será que ele não ouviu isso muitas vezes da boca do seu pai? Ih, filho, se você soubesse o apuro que foi o Egito, tinha hora lá que o pai estava aqui, olha. Mas nunca faltou. Papai e a mamãe, a gente chegou no Egito, não falava egípcio, lá não precisa de carpinteiro, que eles gostam de pedra. Mas deu tudo certo, Deus cuidou, Deus proveu. Jesus cresceu ouvindo essas histórias. Aí tem um dia que Jesus está sentado na porta do templo. Olha lá ela. Entendi, filho. É 5, tá bom. 4,59, 4,58, vamos, vem comigo. Um dia Jesus está sentado na porta do templo, chega uma mulher: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés diz que mulher assim tem que morrer apedrejada, o que você me diz? E Jesus faz igual São José, não disse. Resolve ficar quieto e começa a pensar: o que eu faço agora? Se eu perdoar de qualquer jeito, o povo vai achar que trair marido pode. Se eu mandar matar, também não é assim que é. O que eu faço? E Jesus fica igual São José, quieto, pensando. Não é isso? E com certeza Jesus lembrou de São José falando assim: filho, sempre que você vê algo muito errado, que alguém fala mal de alguém para você, aprenda uma coisa: toda história tem dois lados. Primeiro que a lei de Moisés diz que nessa situação tem que morrer homem e mulher apedrejado, não só a mulher, e começando pelo homem. Cadê o homem dessa história? Jesus achou que era um negócio esquisito. E talvez lembrou do pai dele falando assim: filho, o justo, o homem de Deus, ele não julga muito rápido. Está escrito na palavra, filho. A ira, a raiva do ser humano não realiza a vontade de Deus. O papai mesmo. Papai fosse um pouco mais afobado, tua mãe tinha morrido apedrejada você dentro da barriga. Então quando você não souber o que fazer, não fica na pressão, na vibe dos outros, não. Reza. Toda história tem dois lados. Sua mãe mesmo, na boca de muitos, quando voltou da casa da tia Bebel, com aquela barriguinha, sua mãe foi mal falada. E a sua mãe é sem vergonha? E Jesus falava: não. Sua mãe é o quê? Santa. E então? 30 anos depois, Jesus está diante de uma cena de uma mulher que parece que não vale muita coisa. De onde será que Jesus tirou aquela paciência, aquele discernimento? Só porque Ele é Deus? Claro, meus irmãos, que Ele é Deus, mas Ele se fez verdadeiro homem. Quem ensinou Jesus a ser humano? As pessoas acham que Jesus era um Deus encolhido, um Deus achatado, que depois foi esticando. Não, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente ser humano. Ele precisa aprender a linguagem humana, o jeito humano de se pôr na vida. Amém? Quando a gente escuta Jesus, a gente está escutando José e Maria ali. Ele teve casa, ele teve pai, ele teve mãe, ele teve humor, ele teve postura diante da vida. Amém? Fala para São José: obrigado, São José, por ter esculpido tão bem a humanidade de Jesus. Amém? E São José com certeza contava histórias, dava norte, ressignificava posturas para Jesus dentro da casa. E aí, justo, esposo e pai, nos ensina 3 coisas. Fala para quem está ao seu lado: agora ele precisa terminar mesmo. Presta atenção lá na frente. Fala, ele precisa terminar, presta atenção lá na frente. Nesse evangelho a gente aprende 3 coisas com São José. Diga comigo: pensar, discernir e agir. Enquanto São José pensava sobre, a gente precisa aprender a pensar, gente. Ponderar a vida. Muitas coisas na sua vida tem mais de um jeito de fazer, tem mais de um jeito de alcançar, botar a cabeça para E claro, pensar aqui é rezar sobre, fazer uma novena,
uma meta de oração, não decidiu até hoje, vai decidir agora, assim, na pressa, reza mais uma semana, faz um rosário a mais, pede para Deus um sinal. São José nos ensina a depois que pensa, faz o quê? O anjo o ajudou a discernir. Chegou uma hora que São José entendeu de fato o que ele tinha que fazer. Amém? Pensar, discernir. E agora tem que fazer o quê? Agora que ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele faz? Ele faz. Pensar, discernir. Entre tantos pensamentos, tem um aqui que serve. E agora que eu discerni, o que eu faço? Eu faço. Pensar, discernir, fazer. E por que São José fez o que discerniu? Porque sabe que Deus é bom, não chamou ninguém para passar vergonha. Porque sabe que Deus é bom e o justo não fica frustrado em Deus. São José então faz, conforme o anjo do Senhor falou. Amém? Quero convidar você ficando em pé, que ela apareceu de novo. Coloca a mão no seu coração um instantezinho. Nós vamos terminar cantando essa oração de São José, e eu quero convidar você a recorrer a São José. Gente, eu tenho visto tantos milagres e prodígios de Deus através de São José. Sobretudo todos os dias 19, lá na nossa missa do impossível que a gente tem. Gente, tantas curas extraordinárias. Tantos milagres até meio esquisito e engraçado. Jesus está nessa fase agora, de fazer assim coisa muito diferente. No corpo, na alma, na história. Através da tela, Jesus operando pessoas, libertando coisas incuráveis, alcançando corações. Eu quero que você pense nos seus impossíveis agora. Mas entre tantos impossíveis que estão aqui, estão em casa. Não duvide de nada, meu irmão. A mulher sem trompa pode engravidar. Aquele que vai ficar tetraplégico pode andar, caminhar. A pessoa que tem um câncer que não é operável, esse câncer simplesmente some. Homens que há 30 anos moram junto, não quer casar. Só de entrar numa igreja, olhar para uma imagem de São José, já começa a chorar e já quer casar, é ali mesmo. Deus pode todas as coisas, amém? A oração pode o que Deus pode. Mas hoje, vamos pedir a cura do medo e um dom chamado paz e alegria. Porque quando São José acordou e fez o que o anjo mandou, presta atenção, São José ficou em paz. Eu quero rezar com você pedindo a cura dessa nostalgia. Muitos de nós estamos andando com Deus, mas olhando para trás e dizendo assim, e se? E se? Deus não quer você fazendo o que é certo com tristeza. Deus não quer você fazendo o que é certo com essa cara amarga, com essa vida sem sal que você leva. Sabe, São José, esse homem, quando ele decidiu que ele ia fazer aquilo, ele ficou em paz e ficou feliz. Ergue a sua mão direita. Vai dizendo, São José, eu me decido hoje. Eu entendi o que eu tenho que melhorar. Eu entendi o que eu tenho que renunciar. Eu entendi o que eu tenho que iniciar. São José, liberta-nos do medo e de todos os males. E São José, eu quero ter paz e alegria no caminho que estou seguindo. Cura essa nostalgia. Cura essa voz da serpente que me faz, que me diz que lá fora tem algo melhor para mim. E se eu não... Não. Eu quero ter paz e contentamento com a minha vida. Vamos olhar para essa imagem de São José e cantar essa oração. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-me, São José. Vamos mais uma vez. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-me, São José. Peçamos, valei-me, São José, tornai possíveis
as coisas impossíveis. Valei-me, São José, torna impossíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Viva São José, o esposo da Virgem Maria! Viva! Viva o Pai de Jesus! Viva! Viva o padroeiro da Santa Igreja! Viva! Amém! Amém. Amém.